Olá, meu amigo, aqui é o Thiago do Instituto Montanari e nós vamos a mais um vídeo sobre as ferramentas da qualidade, as ferramentas que os gestores, que empreendedores, que líderes, que pessoas que querem fazer a diferença em suas empresas, até mesmo quando são colaboradores proativos, colaboradores que querem representar uma grande diferença ou galgar posições de maior destaque. E aqui neste vídeo eu vou passar mais uma ferramenta nesse arsenal de ferramentas que eu venho apresentando aí nos últimos dias nessa série de vídeos sobre ferramentas da qualidade. Aliás, se você ainda não assistiu a série por completo, recomendo que você acesse o nosso canal para acessar desde o primeiro vídeo até o vídeo, esse vídeo aqui atual e outros vídeos que virão com outras ferramentas da qualidade. Agora, nesse vídeo aqui especificamente eu vou falar sobre uma ferramenta da qualidade que se chama diagrama de dispersão e o coeficiente de correlação. Ah, caramba, que coisa estranha, parece muito complicado. Sim, parece muito complicado e verdadeiramente para algumas pessoas isso aqui é uma coisa de louco. Uma coisa que, nossa, não dá para entender isso. O nome é estranho, mas não é tão difícil assim. Joia? Não é tão difícil. Eu garanto que não é tão difícil. Eu vou começar explicando o coeficiente de correlação, primeiro lembrando uma coisa para você, uma coisa que você já sabe, só mesmo despertando um conhecimento que eu tenho certeza que você já tem. Quando você olha para um gráfico, qualquer gráfico, nós temos dois eixos, né? Dois eixos. Nós temos o eixo Y, aquele eixo que fica em pé, e nós temos o eixo X, que é o eixo que fica deitado. Y e X. Ou seja, todo gráfico, no fundo, é uma comparação entre duas variáveis. Por exemplo, nós podemos ter do lado de cá, no eixo Y, o número de funcionários trabalhando na nossa empresa. E no eixo X, o eixo que está deitado aqui, o eixo na horizontal, nós podemos ter a produtividade da nossa empresa. Então, nós podemos correlacionar ou tentar encontrar uma correlação entre o número de funcionários e a produtividade da nossa empresa. Será que quando eu aumento o número de pessoas trabalhando nesta empresa ou em uma determinada área da empresa, automaticamente a minha produtividade, a minha produção, a minha capacidade produtiva, ela aumenta proporcionalmente? Por exemplo, com 3 funcionários, então eu vou lá no eixo, aqui no eixo Y e escrevo lá, 3 funcionários, marco uma bolinha, com 3 funcionários, a minha produtividade, aí olhando para o eixo deitado, o eixo X, a minha produtividade foi X, ok? Depois você vai marcando, agora com 4 funcionários, a produtividade foi outro X. E assim você vai marcando os pontinhos, né? Cada situação varia. Quando eu mudo uma variável, o que acontece com a outra? Quando eu mudo a variável X, o que acontece com a Y? Ou o contrário, quando eu mudo a Y, o que acontece com a variável X? Basicamente, a regra dos gráficos é esta. Nós temos sempre duas variáveis. E a gente sempre procura uma correlação entre elas. Será que existe correlação entre a variável número de funcionários e produtividade? Será que quando eu aumento um, a outra também aumenta? Ou será que quando eu aumento uma, a outra cai, né? Qual é a correlação que existe, ou a relação que existe entre essas duas variáveis? Agora vamos ao diagrama de dispersão. O diagrama de dispersão nada mais é do que bolinhas, pontinhos que você começa a marcar neste gráfico. Basicamente nós temos lá o gráfico e a gente começa a marcar pontinho. Ó. Com 4 funcionários nós produzimos tanto. Com 5 funcionários nós produzimos tanto. Com 6 funcionários nós produzimos tanto. E você vai marcando no nosso gráfico vários pontinhos, né? Que representam aí esse seu estudo, esses dados, esses registros que você foi coletando ao longo do tempo. O que vai acontecer depois de algum tempo é que você vai ter, depois do seu estudo, você vai ter um gráfico, né, cheio de pontinhos, vários pontinhos do que tudo que aconteceu ao longo do tempo, tudo que você foi anotando ao longo do tempo sobre estas duas variáveis. No final das contas, você vai poder traçar uma reta. Esta reta, ou uma parábola também pode ser, esta reta ela vai representar, no final das contas, a média dos pontos. Em média, os pontos estão assim, certo? Se esta reta ela for crescente, se ela for ascendente, se ela vai subindo na diagonal, isso significa que as minhas variáveis, provavelmente elas têm uma correlação. Tá? Uma correlação positiva. O que isso significa? Isso significa basicamente que quando eu aumento uma variável, ou seja, quando eu aumento o número de funcionários, automaticamente eu aumento a minha produtividade. Eu aumento um lado, aumento o outro. Por exemplo, aumento o salário do pessoal, o pessoal trabalha mais motivado. Aumenta alguma coisa, a outra também aumenta.
certo? Então há uma correlação positiva. Quando eu aumento uma, a outra também aumenta. Quando esta reta ela for decrescente, assim, ela vai caindo, então nós temos uma situação em que a gente tem um cenário em que, na verdade, esta correlação ela é negativa. Por quê? Porque quando eu aumento uma coisa, a outra cai. Quando eu aumento uma coisa, a outra cai. Por exemplo, nível de estresse versus produtividade. Quando eu aumento o nível de estresse na minha equipe, a minha produtividade cai. Em alguns casos, até mesmo o número de funcionários. Às vezes eu aumento o número de funcionários e, por mais incrível que possa parecer, a produtividade cai. Vai que você já tem uma situação em que tem muita gente trabalhando ali e não cabe mais ninguém. Todo funcionário novo que você colocar ali começa a atrapalhar, na verdade, a sua produtividade. Então você descobre que existe uma correlação negativa. Eu aumento uma variável e a outra diminui. Ou eu diminuo uma variável e a outra aumenta. Então a correlação, até agora, de acordo com o que a gente estudou, esta correlação ela pode ser positiva. Quando eu aumento uma, a outra também aumenta. Então nós temos uma regra, uma linha ascendente. Ela pode ser negativa, então nós temos uma linha descendente, porque quando eu aumento uma variável, a outra cai. Ou nós podemos ter também uma linha quase que horizontal, quase que retinha, bonitinha, não é diagonal, ela é reta, realmente reta, aquela linha que está 100%, quase que 100% alinhada ao nosso eixo X, né? Quando isso acontece, quando a gente tem essa linhazinha na horizontal quase que perfeita, a gente diz que não existe correlação entre uma variável. Ou seja, quando eu mexo numa coisa, a outra não acontece nada com a outra, tá? Por exemplo, imagine que você calcule o número de carros que passa na rua, certo? Você fica anotando ali o número de carros que está passando na sua rua versus a sua produtividade, a produtividade da sua empresa. Poxa, tem relação entre o número de carros que está passando na rua e a produtividade da minha empresa? Não, não tem nenhuma correlação. Provavelmente você vai descobrir que não tem nenhuma correlação. Neste caso, a gente teria então uma reta horizontal, quase que perfeita, deixando claro que não existe uma relação entre as duas, não existe uma correlação entre as duas variáveis. Joia? Disso tudo, a gente extrai um conceito, existe uma fórmula complexa que eu não vou passar aqui, não vou explicar aqui, que é a fórmula para você calcular o coeficiente de correlação, exatamente, coeficiente de correlação. O diagrama de dispersão, agora você já sabe o que é. São as bolinhas do gráfico, a gente depois traça uma linha que é a média e a gente pode dizer se a correlação entre as variáveis é positiva, negativa ou não existe correlação. Agora, o coeficiente de correlação, que existe uma fórmula complexa e tal, que você pode procurar facilmente na internet essa fórmula para calcular, ele varia entre 1 e menos 1. Certo? E ele, na verdade, explica tudo isso que eu falei. Não tem nenhum mistério nisso aí. Você vai fazer um cálculo, esse cálculo vai dar sempre um resultado de menos 1 até 1, tá? Menos 1 até 1. Quando o coeficiente de correlação for próximo do menos 1, isso significa que a nossa reta ela vai ser decrescente. Isso significa que as variáveis são negativas, a correlação entre as variáveis é negativa. Ou seja, quando eu aumento uma, a outra cai. Ou quando eu diminuo uma, a outra aumenta. Elas brigam entre si, tá? Eu mexo em uma para baixo, a outra sobe. Elas são inversamente proporcionais, muito provavelmente, tá? Não sei se é exatamente o termo, mas eu espero que você tenha entendido. Do outro lado, se o coeficiente de correlação ele for positivo, ele for mais próximo de 1, quanto mais próximo de 1, mais forte é esta correlação positiva. Isso significa que quando eu mexo em uma, a outra também sobe. Quando eu subo uma, a outra sobe. Quando eu desço uma, a outra desce. Então, há uma correlação positiva. E por último, quando esse coeficiente de correlação estiver bem perto de zero, isso significa que a correlação entre as variáveis ela é quase que nula, não existe correlação. Então, quando eu mexo em uma variável, a outra quase que não é impactada, quase que não acontece nada com a outra, que foi esse exemplo final em que eu correlacionei, procurei investigar a relação entre o número de carros que passam na rua e a produtividade dentro da minha empresa, que aparentemente não existe correlação nenhuma. Joia? Então, é isso. O diagrama de dispersão é isso. A gente investiga, a gente vai anotando os pontinhos no nosso gráfico, por isso que é um diagrama de dispersão, vários pontinhos dispersos dentro do gráfico. Com base nisso, a gente pode traçar uma reta média. O Excel faz isso, ele cria para a gente essa reta média. E com base nessa reta, a gente pode, até mesmo com os dados que a gente foi levantando, a gente tem aí a possibilidade de calcular o coeficiente de correlação e descobrir se há relação entre uma variável, se mexendo em uma variável, o que acontece quando eu mexo em uma variável em relação a uma outra, né?
Isso ajuda muito, muito. Na verdade, isso reforça, como sempre digo aqui, isso reforça a necessidade de a gente registrar tudo que acontece na empresa. Toda vez que você registra, que você tem um histórico do que está acontecendo, olha, poxa, aumentei o número de funcionários, e eu vou medindo tudo que vai acontecendo na minha empresa quando você aumenta, ou quando você diminui o número de funcionários, ou quando você compra mais matéria-prima, ou quando você se aproxima mais de outros fornecedores, ou até mesmo quando você decide diminuir os preços aí, dentro, tudo que você mexe na sua empresa, e tudo que você mexe, a partir desse momento que você muda, você controla os efeitos, você analisa, você realmente registra tudo o que está acontecendo no momento que você mudou, no momento que você está mexendo em uma determinada variável, isso nos ajuda. Então o registro ele vai nos ajudar a investigar os efeitos diretos e indiretos de qualquer mudança. E o diagrama de dispersão ele reforça isso, a necessidade que a gente tem de estar registrando as coisas, de estar anotando as coisas, de criar um histórico dos dados da nossa empresa, de forma que a gente possa investigar se existe uma correlação, porque no bom senso, na intuição, se a gente trabalha só com base na intuição, com base na experiência, eu sou muito bom, eu sei muito sobre o meu negócio, não preciso registrar nada não, aqui ó, tá tudo registrado aqui na minha mente. Já vi um monte de gestor, né, que depois acaba se dando muito mal, falando isso assim, não, eu me basto, eu sou o cara, eu que mando aqui, eu sei tudo sobre o meu negócio. Então, essa pessoa ela tende a tomar decisões com base em sua experiência, com base em sua intuição. E nem sempre a gente acerta com base na intuição, a gente erra, como todo ser humano a gente erra. Agora, se a gente tem dados estatísticos que provam a história, que mostram realmente o que acontece, que vem controlando as variáveis da nossa empresa, a gente pode realmente colocar as variáveis em campo ali e calcular os efeitos colaterais quando você mexe uma coisa, o que está acontecendo com as outras áreas, nas outras searas aí da sua empresa, para que você possa tomar decisões com base nessas mudanças e calcular inclusive aí a correlação, o coeficiente de correlação. Tudo isso vai ajudar para que você tome decisões com maior qualidade, decisões pontuais que realmente solucionam problemas, que realmente colocam a empresa, a organização, se é um órgão público também, então colocam a organização nos rumos corretos, nos trilhos que realmente conduzem aí para o sucesso, para o crescimento e para a satisfação dos nossos clientes, que é o grande objetivo. Joia? Eu vou ficando por aqui, então esta é a dica, esse era o conteúdo, um conteúdo um pouco mais robusto aí sobre diagrama de dispersão, coeficiente de correlação. Eu espero que você tenha entendido os conceitos. Se você tiver qualquer dúvida em relação a isso tudo que eu falei aqui nesse vídeo, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem comentários, então você coloca seus comentários, coloca suas dúvidas ali, sugestões também para novos vídeos. Fique 100% à vontade porque a casa é sua. Aliás, eu gostaria de te pedir para que dê um joinha pra gente se você gostou do vídeo, dê um joinha para que a gente alcance um número crescente de pessoas e também peço gentilmente, aliás, faça um convite gentil para que você se inscreva em nosso canal. Aqui embaixo desse vídeo tem um botãozinho vermelho ou na descrição do vídeo, lá embaixo no YouTube, tem um botãozinho vermelho de inscrição. Clica ali, se inscreve em nosso canal, é de graça, não custa nada. Você se inscreve, garante que toda vez que a gente postar um vídeo novo, esse vídeo vai chegar até você. O YouTube vai te notificar através do e-mail. Aí você vai poder seguir o canal, acompanhar os novos vídeos de relevância para a sua rotina como empreendedor, como pessoa que realmente quer fazer a diferença. Joia? Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço muito, de verdade mesmo, a sua audiência. Um grande abraço e até o próximo vídeo. O Instituto Montanari acredita e incentiva a sua luta pelo sucesso sempre. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e fique por dentro das novidades. Aqui está um vídeo que eu recomendo em nosso canal.